coisa que eu observo, nem sempre eu vou estar completamente preparada para isso, né? O outro colega, às vezes, não. E, às vezes, a gente tem que sair de cena mesmo. Já aconteceu comigo, de, às vezes, essa situação aí eu não vou dar conta, eu não vou conseguir, eu saí de cena e deixei com outro colega. E isso tem relação com a nossa percepção de si e esse autoconhecimento, né? De tentar se colocar no lugar do outro e tentar entender o outro, né? Porque são pontos de vista de vida e de histórias e que é completamente diferente da nossa, né? Então é muito importante a gente entender isso. E toda essa perspectiva, toda essa percepção que a gente tem está relacionada a uma série de coisas, né? Como a gente já falou, inclusive ao modo que nossa mente pensa. Às vezes, nós somos afetados pela palavra do outro, não pela palavra falada em si, mas pelo peso emocional que essa palavra do outro tem sobre nós. E uma das coisas que a mente ela traz, né, na sua estrutura é o inconsciente. E tem muita coisa que a gente vive, que a gente não sabe o porquê, que está lá depositado no nosso inconsciente, e que a partir do momento que o outro fala, acaba afetando a gente, porque às vezes é uma ferida que está lá, né? E aí a gente, tipo assim, já sobe aquela emoção toda, e quando a gente está sendo controlado exclusivamente pelas nossas emoções, geralmente a gente comete besteira. Geralmente a gente comete besteira e a gente acaba se arrependendo daquela situação, né? Então é muito importante a gente se perceber, se conhecer e nesse caminho e buscar também, porque a partir do momento que a gente vai se conhecendo, a gente também vai conhecendo o outro. Ali é outra imagem, né, de perspectiva, tem um homem, aí tem a mulher ali com o chapéuzinho rosa. E também tem algo assim que é de extrema importância, que é a personalidade, né? Todos nós, apesar de viver numa mesma sociedade, nós temos características diferentes. E a personalidade, segundo Dalgala Rondo, é o conjunto de traços psíquicos constituindo no total de características individuais em sua relação com o meio, incluindo os fatores físicos, biológicos, psíquicos, socioculturais, de formação, conjugando tendências inatas e experiências adquiridas ao longo da existência. Então, é a junção de tudo que a gente viveu, até mesmo no ambiente intrauterino, né? Eu não acredito que o homem ele seja uma folha em branca, né? Existem várias abordagens terapêuticas e assim a forma que uma abordagem terapêutica é o que é uma forma de enxergar o homem. E eu não acredito, né, a partir da minha perspectiva, que a gente nasça sem nenhuma influência dos nossos pais, né? Da nossa mãe ali, da nossa família. Eu acredito que quando a gente nasce, a gente já traz características, né, de toda essa experiência intrauterina. Então, ao longo da nossa vida, tudo que a gente vai vivendo é um somatório de coisas. E isso vai nos direcionar para o desenvolvimento da nossa personalidade, daquilo que nos representa, daquilo que nós somos, né, das nossas características, de todas as nossas características, de como a gente fala, de como a gente expressa, das coisas que a gente gosta de comer, né? E todo o ambiente, ele exerce uma influência sobre nós, né? A gente fala que a personalidade, ela tem relação, esse desenvolvimento, com as pessoas que você mais convive, né? Ali geralmente no seu ambiente familiar, né? Aí depois vai para a escola. Então, assim, ao longo da sua vida, você vai recebendo essa influência. E é também uma descrição do comportamento observável do indivíduo e de sua experiência interior subjetiva, né? Daquilo que a gente fala, daquilo que a gente reproduz.
E é de extrema importância a gente perceber quais são as nossas características, né? Porque a gente tem os nossos pontos fracos e tem os nossos pontos fortes. Toda a personalidade tem isso, toda a pessoa. E quando a gente vai identificando quais são essas nossas características, quais foram essa influência que eu recebi do ambiente que eu estava convivendo, será que toda a influência foi boa? Será que eu preciso melhorar em alguma coisa? Será que eu preciso ter algum tipo de mudança? E tem outro elemento, né, na formação do homem e da mulher, que, na minha perspectiva, ele está dentro da personalidade, porque a formação da personalidade, ela se dá mais ou menos aos 18 anos, né? Então, é todo esse processo que a pessoa vive. Só que Hipócrates, ele traz uma visão também sobre o homem, e ele vai falar dos temperamentos humanos, que são características que são comuns a várias pessoas, né? Então, o que é o temperamento? É uma forma também de eu sei de me expressar e que tem algumas semelhanças em si. E como é que eu vejo isso? A personalidade ela é algo maior, mais amplo, né? Que está relacionado a todas essas características. E aí entra o temperamento, que tem muito mais relação com características inatas, porque a gente já consegue perceber esse temperamento desde a fase da infância, né? Uma criança mais ou menos de 2 anos, né? Você já consegue ter essa percepção. E aí esse somatório, né, de toda essa vivência que a pessoa vai ter ao longo da vida, juntamente com esse temperamento, vai formar o que é o homem e o que é a mulher. Então, ele traz algumas características que foram estudadas ao longo desse tempo. E ele fala de 4 tipos de temperamento. Um dos temperamentos que ele fala é o sanguíneo, que tem algumas características, que é ser otimista, ser sociável, ter o perfil de líder, ser uma pessoa geralmente desorganizada, que pode ser exagerada, que pode ser contagiante, influenciadora. O temperamento, gente, pode ser que a pessoa tenha todas essas características, mas pode ser que ela não tenha todas, tenha algumas. E como é que a gente... Marta, como é que eu consigo perceber qual é o meu temperamento? Quais são aquelas